Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu penso que no ambiente tão difícil que o mundo está atravessando, e a nossa geração não tinha visto o que está acontecendo, é um fato inédito na história. Já tivemos outras situações adversas, como a peste negra na Europa, como a febre espanhola no começo do século XX, mas nenhuma com a abrangência desta, alcançando todas as nações, derrubando os grandes ícones do mundo, o poder econômico, científico, tecnológico, político. A pessoa que tem a autoridade mais elevada no país não é menos vulnerável do que o cidadão mais simples, da região mais distante da nação. Isso prova que o homem é frágil, que nenhum palácio blinda um ser humano numa crise desta. E nessa conjuntura, irmãos, eu penso que a maior necessidade minha, sua, como líder, como crente, talvez como pastor, é de uma restauração da nossa própria vida. A vida do líder é a vida da sua liderança. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Você leva algumas horas para preparar um sermão, e Deus leva décadas para preparar uma vida. Então eu queria ler com vocês um texto que vocês conhecem bem, mas que trata da restauração. É o Salmo 126. Obra de Deus, necessidade da igreja. Veja comigo, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Todos vocês sabem que este salmo é um salmo pós-cativeiro babilônico. E para você entender o que o salmista está descrevendo aqui, é necessário retornar no tempo e no espaço e compreender com mais clareza o que foi a queda da cidade de Jerusalém. Vocês se lembram que quando Ezequias estava no governo, no reino do sul, as 10 tribos do norte foram levadas pela Síria. Mas os anos se passaram, isso foi no ano 722. O reino do sul, das 2 tribos, Benjamim e Judá, alternava entre homens piedosos e homens maus no governo. Mas a situação foi entrando em decadência progressiva, e Jerusalém não pôde mais resistir. 606, Nabucodonosor cerca a cidade. Não logrou êxito. Veio um segundo cerco. 596, também não conseguiu derrubar Jerusalém. Entretanto, em 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi atacada, destruída, arruinada. O belíssimo e majestoso templo de Salomão foi queimado a fogo e completamente arruinado. Crianças, jovens, velhos, passados ao fio da espada impiedosamente. E diz Jeremias no livro de Lamentações
que mais felizes foram aqueles que morreram à espada do que aqueles que morreram de fome dentro dos muros da cidade, porque o cerco foi longo, não tinha provisão. A situação foi tão terrível que as mães comiam os corpos de seus filhos que morriam. Muitos foram levados, mais de 1000 quilômetros, como escravos, cativos, para a Babilônia. 70 anos. Quando lá chegaram, diz a Escritura, que eles se assentaram às margens dos rios da Babilônia, dependuraram as suas harpas e se assentavam, não para traçar um plano para o futuro, mas para chorar, uma nostalgia crônica. Quando olhavam para o futuro, era apenas para desejar uma vingança contra os seus inimigos. Os anos se passaram, os 70 anos de escravidão chegaram ao fim, e no tempo oportuno de Deus, as portas da prisão foram abertas, as algemas foram quebradas, a escravidão chegou a um fim, e o povo pôde retornar a Jerusalém e dar continuidade à história da redenção. Pois bem, esse salmo conta isso, e esse salmo trata de 3 tempos na vida do povo de Deus. Nos versos 1 a 3, ele olha pelas lentes do retrovisor, olha para trás, com gratidão. O verso 4 pousa no presente, e no presente é uma crise, e no presente ele ora por restauração. Os versos 5 e 6 apontam para o futuro, e no futuro é tempo de semeadura e investimento. Eu estou convencido de que a crise que eles estavam vivendo lá era pior do que a crise que nós estamos vivendo aqui. O que fazer? Então, vejamos comigo. A primeira perspectiva é de olhar para trás e ver e lembrar o que Deus fez na nossa vida. Porque você e eu estamos aqui hoje porque um dia no passado Deus quebrou os nossos grilhões, Deus rompeu as nossas algemas. Nós estávamos cegos e Ele nos deu vista, nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou, nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Lá no passado houve um dia em que Deus entrou na nossa história e tirou o tampão dos nossos ouvidos, a venda dos nossos olhos, e mudou a disposição do nosso coração, e nós então nos arrependemos, e Ele mesmo nos deu a fé salvadora e cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós temos também uma história para contar, do tempo em que Deus interferiu na nossa vida e tirou-nos da escravidão, e tirou-nos das trevas, e tirou-nos da morte, e nos deu vida. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que Deus fez na nossa vida é muito maior do que a nossa possibilidade de expectativa. Nós temos uma história para contar. É isso que é importante para um líder. O líder não é aquele que apenas ensina verdades. O líder é aquele que tem uma história de vida para contar. Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha história. E o que você prega não é apenas uma teoria, é uma prática daquilo que você já experimentou na sua vida e na sua história. Segundo lugar, note você que quando você olha para trás e relembra o que Deus fez, isso produz alegria. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Meus irmãos, um líder tem que ser uma pessoa contagiante. O líder não precisa discursar, ele não precisa falar. Só a presença dele já inspira, já motiva. O líder tem que ter brilho nos olhos, ele tem que ter coração aquecido, ele tem que ser uma pessoa entusiasmada, ele tem que crer no que faz.
pergunta que eu faço a você é: as pessoas acreditam que nós acreditamos no que fazemos? Você vibra com o ministério? Você é empolgado com aquilo que você faz? Há poucos dias, pastor Flávio, um pastor me ligou com lágrimas nos olhos e disse assim: pastor Hernandes, estava chorando, soluçando no telefone. Pastor Hernandes, eu me tornei apenas num fabricante de sermão e nada mais. Deixa eu dizer algo para você: não tem nada mais perigoso para um líder do que se acostumar com o sagrado. Você lida com o sagrado, você lida com Bíblia, você lida com oração, você lida com gente de Deus, e de repente, se você não tomar cuidado, você bota o seu ministério no piloto automático, e as coisas começam a acontecer mecanicamente, e você prepara um sermão mecanicamente, e você vem sem expectativa, e você prega sem expectativa, e você volta para casa sem expectativa, e tudo isso vira apenas profissão. É necessário que o seu coração comece a palpitar de novo. Você tem que ser uma pessoa em chamas, ardendo para Deus. E John Wesley dizia o seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Se o seu coração não arder, se você não for um graveto seco a pegar fogo, não vai pegar fogo na lenha verde. Esta alegria precisa ser contagiante, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos vivendo uma pandemia, é verdade, mas a alegria de Deus precisa ser maior do que a angústia dessa pandemia. Meus irmãos, as estatísticas estão provando o seguinte: quem não está morrendo de Covid está ficando doente emocionalmente. Cresce a ansiedade, cresce a síndrome de pânico, cresce a depressão, cresce a violência doméstica, cresce o índice de suicídio, cresce a questão da bebida alcoólica no Brasil, e as pessoas estão desesperadas. Mas você tem uma alegria que não é da terra, é do céu, é a alegria de Deus, e essa alegria precisa contagiar as pessoas nesse tempo de crise. Notem comigo, em terceiro lugar, que o fato de Deus ter feito um milagre na sua vida no passado precisa impactar as pessoas que estão à sua volta e longe de você, inclusive. Olha o que está escrito no verso 2: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que coisa preciosa! Os nossos vizinhos precisam olhar para nós e: olha, esse cara é diferente, essa mulher é diferente. O mundo está em crise, ele está em Cristo. A nossa vida precisa impactar o mundo, irmãos. A nossa história precisa causar espanto no mundo. Talvez não tenha maior tragédia para a igreja do que, na palavra de Paulo, ela se conformar com este século, ela ser amiga do mundo, ela amar as coisas que há no mundo, para depois ser julgada com o mundo. A presença da igreja precisa impactar o mundo. Mas em quarto lugar, o que Deus fez na nossa vida precisa ser motivo de constante reconhecimento da bondade de Deus. Olha o verso 3 comigo, por gentileza. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos, tem crente murmurando, tem crente crista baixa, tem crente que parece que ele nem tem um nome escrito no livro da vida. Meu amado irmão, você e eu cremos numa mesma verdade: Deus está no trono e o Cordeiro está com o livro da história nas mãos.
Você e eu cremos nessa verdade. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Você e eu acreditamos nisso. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é hora de nós termos esta força da graça, não humana, divina, para nós impactarmos este mundo que está perdido, confuso, perplexo, desesperado. Bom, então vamos olhar para trás com gratidão. Agora veja você comigo o verso 4, porque ele muda o tempo verbal. Agora os verbos não estão no passado mais, o verbo está no presente. E o que está escrito no versículo 4? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O que ele está falando? De repente, ele começa a olhar para a vida dele agora, nesse momento, nessa circunstância, e chega a uma conclusão: tem uma crise dentro de mim, tem um deserto instalado no meu peito. Irmãos amados, se formos honestos com nós mesmos, todos nós talvez nos lembremos de um momento ou outro na vida cristã que nós ficamos secos, que o fervor parece que foi embora, parece que a alegria bateu asas, que a vida virou uma rotina. É por isso que, à luz da Bíblia, note isso, a vida cristã é feita de recomeços, 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 recomeços. Um homem de fé como Abraão é capaz de descer o Egito e mentir, mas porque ele é um homem de Deus, ele sai do Egito e levanta um altar. Então, se o seu coração está seco, isso não significa que você não é de Deus, isso significa que você precisa de restauração. E nesse verso 5 tem 5 verdades que eu gostaria de destacar aqui para o nosso enlevo. Primeira verdade é que as vitórias de ontem ou do ontem não servem mais para hoje, é preciso ser vitorioso hoje. O fato de você ter sido cheio do Espírito Santo ontem não significa que você está cheio do Espírito Santo hoje. As consagradoras conquistas de ontem já não servem mais para hoje. Hoje é hora de você andar com Deus. Todo dia é dia de você ser cheio do Espírito Santo. E embora nós valorizamos o passado, mas nós não moramos no passado. Nós não vivemos de reminiscências, nós não vivemos de lembranças. Se você hoje percebe que o seu coração está árido, é hora de você entender isso. As vitórias de ontem não servem mais. Hoje é hora de você vencer. Hoje é hora de você andar com Deus. Hoje é hora de você ser uma pessoa de oração. Hoje é hora de você ter o coração inflamado de novo. Os melhores dias do passado precisam ser medidas mínimas do que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida hoje. Segunda lição do verso 4. A sequidão hoje não pode ser motivo de desânimo, deve ser razão para você clamar a Deus por restauração. Se você ficar desanimado, bom, está difícil, eu estou com medo de perder meu emprego, o empresário está tendo uma queda financeira violenta, o comerciante está tendo um prejuízo enorme, alguns nem vão mais conseguir abrir as suas portas. Às vezes alguém está trabalhando numa empresa já há tantos anos, com tanta garantia e solidez, está perdendo o emprego, a recessão vai chegar, o desemprego virá, as lutas virão, e etc e tal, e você está angustiado. Meu irmão, não se renda, não se capture, não jogue a toalha, é hora de você clamar por restauração. Restaura, Senhor, restaura, Senhor. E quem restaura é Deus.
Eu não restauro a mim mesmo, eu não limpo a mim mesmo, eu não renovo a mim mesmo, eu não reavivo a mim mesmo, eu não posso mudar a minha própria pele, como diz a Escritura. Não pode o leopardo mudar a sua pele, não pode um etíope mudar a cor da sua pele, mas Deus pode mudar a minha vida, Deus pode me levantar, Deus pode me erguer, Deus pode trazer brilho de novo, Deus pode aquecer de novo meu coração, Deus pode me levar de volta ao primeiro amor. Clame, Senhor, clame ao Senhor. Terceiro lugar, esse versículo está nos ensinando que a restauração é obra soberana de Deus. Restaura, Senhor. Quem restaura é Deus. Quem dá ânimo novo é Deus. Quem tira essa sequidão do peito, da alma, é Deus. Quem unge a cabeça com óleo é Deus. Quem traz brilho nos olhos é Deus. O salmista não tem dúvida disso. Não é uma questão de autoajuda, não é uma questão de meditação transcendental, não é uma questão de confissão positiva, não é uma questão de você fabricar a sua própria restauração, não é uma questão de performance teatral. É o entendimento que só Deus pode restaurar. Restaura, Senhor. Quarta verdade desse texto: a restauração é fruto de oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Irmãos, a igreja historicamente nunca foi abatida, nem mesmo fragilizada com as crises. A igreja de Deus sempre cresceu nas crises, sempre. Porque a crise tem, via de regra, esse componente. Ela mostra a nossa fraqueza e nos põe de joelhos. E você nunca é tão forte como quando está de joelhos. Porque a oração é a arma mais poderosa que Deus deu ao crente, porque a oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração une o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, você aciona o braço daquele que governa o mundo. É tempo da igreja orar. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os grandes avivamentos vieram em tempos de crise como fruto de oração. E a nossa esperança, irmãos, é que a igreja de Deus saia mais fortalecida dessa pandemia. Uma igreja mais humilde, mais quebrantada, mais dependente de Deus, menos confiante nos poderes deste mundo, porque eles são insuficientes. Bastou um pequeno vírus para parar o mundo. Bastou um pequeno vírus para mudar a agenda da história, das nações. O poder do braço da carne é fraco demais. Ninguém pode resistir ao Todo-Poderoso. Mas quando a igreja ora, ela está se unindo ao Todo-Poderoso Deus. Então a igreja precisa orar e dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas em quinto lugar, podemos aprender, olhando para o presente, para esse versículo 4, tirando uma quinta lição: a restauração é um milagre extraordinário de Deus. Veja o verso 4 como ele termina: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Todos vocês devem saber que o Negueb é o maior deserto da Judéia. A região sul de Israel, que é a Judéia, é praticamente toda deserta. Mas não é aquele deserto plano, de areias finas como trigo.
É um deserto de montanhas altaneiras, rochedos, pedregulhos, vales profundos, região inóspita. Mas quando você caminha pela Judéia, pelos montes empinados aos céus, você vê um fenômeno muito curioso da natureza. Você vai andando, viajando, e você percebe que é uma espécie de uma vala, um rego, por onde passou água, como se fosse um rio seco. E já vi esse fenômeno acontecer, de repente você está viajando em período mais invernal. Vi isso várias vezes no período de janeiro que estive lá. De repente, como que enxurradas, correntes caudalosas precipitando das montanhas, descendo e rasgando as entranhas do deserto, e por onde essas águas passam, tudo floresce, tudo frutifica, e tornam-se oásis, que eles chamam de vadis. O salmista, que conhecia tão bem essa geografia, lembra-se desse cenário e ora: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O que ele está dizendo? Deus, meu coração está seco igual um deserto. Assim como o Senhor faz lá no Neguebe, Senhor, manda a chuva do teu Espírito, manda as torrentes do teu Espírito, para que esta areia escaldante, esbraseante, comece, Senhor, a receber fluxo de vida, e tudo volte a florescer e a frutificar na minha vida. Restaura, Senhor, a minha sorte, como as torrentes do Neguebe. Oh, amado irmão, em nome de Jesus, Deus pode trazer um reavivamento para o seu coração. Você que tem vivido uma vida seca, árida, talvez insossa, talvez apática, talvez infrutífera, você pode reverdecer, você pode frutificar. As águas abundantes do Espírito Santo podem jorrar na sua vida, torrentes do céu podem entrar no veio da sua história, e tudo mudar, e tudo florescer, e tudo frutificar. Olhando para o passado com gratidão, olhando para o presente com oração, clamando restauração. Mas agora, note comigo, em último lugar, que ao descrever os versos 5 e 6, a perspectiva não é nem de passado nem de presente, mas de futuro. E nós vivemos nessa dinâmica de tempo passado, presente e futuro. E quando ele pensa no futuro, a primeira coisa que ele pensa é em investimento e trabalho. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Irmãos amados, prestem bem atenção nisso. Há igrejas que crescem, e há igrejas que não crescem, e há igrejas que minguam e morrem. Não morre a igreja dos primogênitos, não morre a igreja daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, mas igrejas locais morrem. Foi o que Jesus disse: se você não se arrepender, eu virei e removerei teu candeeiro. Você vai lá visitar as 7 igrejas do Apocalipse, estão todas mortas. Você faz uma peregrinação pela Europa e você vê igrejas mortas. Você faz uma peregrinação para os Estados Unidos e Canadá e você vê dead churches, igrejas mortas. Mas toda igreja que cresce entende uma lei básica da vida: não tem colheita onde não tem semeadura. Se nós somos uma liderança comprometida com o crescimento da igreja, nós temos que semear, gastar mais as solas do sapato do que o assento dos bancos,
Não tem como mudar isso. É preciso pregar, é preciso fazer evangelismo, é preciso discipular. As estratégias Deus nos dará. Se é evangelismo pessoal, se é evangelismo de grupos familiares, se é evangelismo de discipulado dentro das famílias, se é trabalho de evangelização de massa, se é campanhas evangelísticas na igreja, se é usando redes sociais, o rádio, a televisão, não importa, nós precisamos de semear. Suar a camisa é trabalho. Ninguém semeia, meus irmãos, num escritório com ar-condicionado 24 horas por dia. É preciso esforço, é preciso trabalho, é preciso investimento, é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso esforço, é preciso esperança. Semeia. Nós estamos vivendo uma época no Brasil onde muitas vezes a formação teológica dos pastores e líderes tem muito a ver com academia e muito pouco com o coração. Tratamos demais da cabeça e talvez pouco demais do coração. Damos muita informação, mas não plantamos paixão. E se nós queremos ver a obra de Deus avançando, irmãos, nós temos que semear, 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 semear. Você não sabe onde a semente vai cair. Tem hora que ela cai no meio do caminho, tem hora que ela cai no meio da pedra, tem hora que ela cai no meio do espinheiro, mas tem hora que ela cai na terra boa e ela vai frutificar 30, 60 e a 100 por um. Então comece, irmão, a planejar para você ser mais ousado, para pregar, para ensinar, para evangelizar, ou seja de casa em casa, ou seja em grupos familiares, ou seja no seu condomínio. Faça alguma coisa, pense alguma coisa, tenha criatividade, pense em como Deus pode usar a sua vida nesta área do ensino e da pregação, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, ela não volta vazia, ela vai trazer seus frutos. Não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, é o poder do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora preste atenção, está escrito o seguinte: os que com lágrimas semeiam. Semear não é fácil, não. Você vai encontrar todas as resistências. Quando o semeador saiu a semear, ele enfrentou a resistência dos homens que pisaram a semente. Ele enfrentou a resistência das aves que comeram a semente. Ele enfrentou a resistência dos espinhos que sufocaram a semente. Eles enfrentaram a resistência das pedras que feriram a semente. Eles enfrentaram a resistência dos demônios que arrebatam a semente. Deus não chamou você líder, você passou por uma vida fácil. Se você quer vida fácil, abandone o ministério. Deus chamou você para ser um semeador. Você vai enfrentar resistência? Vai, mas esta palavra que você está semeando tem vida em si mesma, ela é poderosa. Poderosa. Apesar de toda a resistência, ela produzirá a 30, a 60 e a 100 por um. Mas notem comigo mais. Versículo 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia. Note-se você que semear não é um programa. Quinta-feira à noite é o dia de evangelismo. Não, isso é programação. Programação. Não estou dizendo que não possa existir programação, não precisa existir sim. Mas programação não é substituto de estilo de vida. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Você semeia quando sai de casa, quando leva o filho para a escola, quando traz o filho da escola, quando vai numa festa de aniversário, quando vai passear, quando vai trabalhar. Você semeia enquanto anda, e enquanto anda semeia, e enquanto anda e semeia você chora, porque às vezes o solo é tão duro que você precisa regá-lo com as suas lágrimas.
William Buff, pai do Exército da Salvação, enviou certa feita alguns missionários para uma região difícil. Depois de uns meses lá, sem frutos, mandaram uma carta para William Buff dizendo o seguinte: tira-nos daqui, esse campo é estéril, aqui não adianta. Já tentamos tudo, não conseguimos nada. Ele respondeu para eles: já experimentaram tudo? Então agora experimentem chorar. O grande problema é que hoje às vezes nós evangelizamos com o coração árido demais e com os olhos enxutos demais. Talvez precisaríamos aprender o evangelismo das lágrimas. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Semeia ainda que com lágrimas. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. O mundo está vivendo um tempo de preocupação, de uma perseguição. Tem irmãos nossos que, enquanto nós estamos aqui, estão emparedados, presos, torturados, sendo mortos pela sua fé. Enquanto nós estamos reunidos aqui, tem irmãos nossos que precisam se reunir escondidos e cantar bem baixinho, para ninguém lá fora escutar, para não serem denunciados e presos. O cerco está apertando. Já vivemos no Brasil uma cristofobia. E nós precisamos nos preparar para semear, se preciso, com lágrimas, mas nunca encolher as mãos de semear. Porque se a semeadura é com lágrimas, o texto responde: a volta é certa, é segura, não com choro mais, mas com júbilo, não de mãos vazias mais, mas trazendo seus feixes. Nós, irmãos, estamos lidando com a causa vitoriosa. Não há fracasso na causa de Deus, não há fracasso. Deus não conhece fracasso, Deus não conhece derrota. Se você sair em nome de Deus para fazer a obra de Deus, para semear a palavra de Deus, na força e no poder de Deus, não haverá fracasso. A minha oração é que Deus inflame o nosso coração e restaure a nossa sorte. A liderança é o espelho da igreja. Um espelho não precisa gritar, ele demonstra. Que as ovelhas olhem para nós, mirem em nós e sejam profundamente desafiadas a andarem com Deus. Que nós tenhamos ousadia de dizer como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.